Precisa de mais tempo com a mãe pra amamentar e tal. Se eu pudesse chutar, tá. acho que faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Até que você não é muito burro, hein? Na hora que você perguntou pra Edinho, por que você... O Edinho já ficou tipo, eita, caralho. Tipo, o professor, quando pergunta alguma coisa, você tem que responder. Caralho, filho, será que alguém vai responder por mim? Não passava nem azeite. Passava nem azeite. Mas eu passo com carinho ainda, viu? Enfim, voltando lá. Aí eu morei com meu pai mais ou menos os meus 7 anos e meio. E assim, não foi legal, não foi bacana. Tem uma parada que eu não gosto muito de dizer, porque assim, existem formas de você educar um filho, como por exemplo, colocar ele de castigo. Meu pai e a esposa dele me quebrava na porrada mesmo. Porrada de sair sangue, de machucar, Caralho. É uma parada que eu não gosto de falar muito porque eu não gosto de lembrar. E houve até algumas coisas que aconteceram, até boas na minha infância, só que eu não consigo lembrar porque eu só lembro dessas paradas ruins que aconteceram. Caralho, mano. A gente E uma dessas paradas que aconteceu, sei lá, coisa de moleque, acho que eu tava futucando um toba da galinha com um palito, eu não lembro, só lembro de algo assim aleatório, de que eu tava fazendo alguma coisa com a galinha. Ah, mano, eu moleque, velho, com 3, 4 anos de idade, eu vou entender alguma coisa que eu tava fazendo. Eu comia terra achando que era chocolate. Porra. Não tava comendo o cu da galinha, não? Eu não sei. Pô, mano. Aí, na moral, Carlos, eu só consigo imaginar o Carlos trocando ideia. Eu, o Carlos, o Edinho, o Lagartixa Man e o Val Machado. Enfim, é uma coisa que tá dando nem vergonha de dizer. Enfim, aí o que acontece? Sei lá, acho que meu pai descobriu, não sei, aconteceu alguma coisa, e aí ele foi me corrigir. Nisso que ele foi me corrigir, ele tava assim mais ou menos na minha frente, eu tava assim um pouquinho atrás. Aí ele falando alto, aí eu fui correr. Isso que eu fui correr, ele tirou o cinto, e não tem aquela parte do cinto que tem a fivela? Fivela. Tem a ponta? Ele pegou do outro lado, a parte da fivela ficou pra fora. Quando eu corri, ele bateu com o cinto veio por cima da minha cabeça, a fivela entrou no meu olho. Caralho, mano. E aí eu fiquei 1 semana com o olho inchado, não fui no médico, não rolou nada. É uma parada que eu não gosto de lembrar, velho. Tudo bem, mano. E aí, Tudo bem, mano. tipo assim, minha mãe, ela sempre viajava para trabalho para poder conseguir uma grana. E aí, às vezes, ela me via assim, mais ou menos, a cada 15 dias, a cada 1 mês, ou então quando ela ia para um estado muito longe, que era, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, longe da Bahia. Ela me via a cada 1 ano, por exemplo, 5 meses, 6 meses. Aí ela tava na Bahia, foi me ver, e me viu, eu tava com o olho inchado. Isso eu lembrando dela contando, né? Aí ela falou que me perguntava, eu não dizia. Porque eu tinha medo, mano. Claro. Sim, claro. Eu não podia basicamente fazer nada. Eu lembro que a minha correção pra mentira era surra. A minha correção pra matemática era porrada. Era essa a minha correção. E sei lá, talvez eu não fosse uma criança muito quieta, ou pelo fato de eu ficar sempre preso dentro de casa, talvez me estimulava a ser uma criança quieta, só que quieta pelo medo de, sei lá, me soltar, fazer alguma merda e apanhar. Entendi, cara. Mas toda criança faz merda, cara. Tanto que minha mãe, ela dizia que eu era muito quietinho. Só que hoje, pensando isso, talvez esse quietinho era por medo de eu fazer alguma coisa e minha mãe me espancar, me bater alguma coisa. Uma das coisas que eu lembro muito bem era que eu, com uns 3, 4 anos de idade, eu lembro como se fosse hoje, coisa de moleque, mijava na roupa e na cama. E eu lembro que a mulher do meu pai, ela passava minha cara no chão, em cima da roupa, pra eu não mijar. Caralho. E, mano, não é falando isso pra pesar o clima, né? É só, tipo, coisas da minha história, sabe? Sim, cara. E aí eu lembro como se fosse hoje as cores da cerâmica quebrada no chão do banheiro. Lembro como se fosse hoje. Era uma vermelha, meio triangular, era uma laranja, uma branca, uma meio preta, uma quebrada na metade. Eu lembro como se fosse hoje. É uma parada que eu nunca consegui esquecer.
Enfim. Acho que E aí, tesouras. com essas coisas que iam acontecendo na minha vida, minha mãe tentava brigar na justiça para conseguir a minha guarda e eu morar com ela. Aí ela conseguiu, foi morar com ela, mais ou menos aí com os meus 7 anos e meio de idade, mais ou menos. Isso falando de 97, 98, 99, 2000, 1, 2, 3. 2004, mais ou menos, por aí. Eu lembro até que nessa época tinha lançado aquele... Era muito comum aquele celular de tijolão. Ah, que Nokia, saiu pro né? mundo. Eu lembro como se fosse hoje, porque eu saía na rua... O jogo da cobrinha? De mexer com a cobrinha? Exatamente, o jogo da cobrinha também, legal. o jogo da cobrinha. Só que eu prefiro correr, não gosto disso de deixar a cobrinha me comer, não. É doido? Enfim. Aí, Deu tempo, né? Deu tempo. eu lembrava disso. Era naquela época daquele joguinho que tinha no celular, tipo... Acho que era assim... Sim, SEM, alguma coisa assim. Que era um jogo de uma caixinha. O cara ficava empurrando uma caixinha. Eu e a sei caixinha qual é. tinha que ficar... Era exatamente nessa época aí. Aí eu fui morar com minha mãe. Nisso que eu fui morar com minha mãe, ela já tinha conhecido... Já tava com o marido dela, o namorado dela. Deixa eu até puxar um pouquinho aqui. Eu não gosto de falar muito alto, porque esse cara, hoje ele mora no fundo da minha casa. Entendi. Que é ex-marido da minha mãe. Entendi. Enfim, voltando lá. E aí, ou seja, pode ouvir, né? Mas se ele ouvir, pau no cu dele, tô nem aí. Enfim. Me dá o WhatsApp dele, que eu vou mandar esse papo no WhatsApp dele depois pra ele ver. Acho que o desgraçado nem o WhatsApp deve ter. Enfim. Porque, velho, com o passar do tempo, vocês vão entender porque eu tô tentando falar baixo assim. Tá. Eu fui morar com ela. E ele não gostava muito dessa ideia. Ele não me curtia muito. Porque era uma pessoa que se tratava do relacionamento passado dela. Entendi. Enfim. Resumindo, passou acho que foi uns 6 meses, 7 meses mais ou menos. Descobri que minha mãe estava grávida e ela teve um filho. Quando eu fui morar com ela, já tinha esse meu novo irmão. Certo? Certo. O que acontecia? Aquilo ali que eu já sentia desde o moleque foi aflorando mais ainda, que era a exclusão dentro de casa. Excluído dentro de casa. O que acontecia? Isso já adiantando um pouco o tempo para poder explicar, eu lembro de um episódio que eu tentava assistir alguma coisa na TV, quando passava o Super Choque, e ele queria assistir, nesse caso meu irmão, queria assistir outra coisa na TV. E aí, coisa de moleque, a gente brigava pelo controle. Normal, de irmão. Muito normal. Esse cara, o pai dele, ex-marido da minha mãe, ele foi, saiu do quarto, chegou na sala, pegou um controle e falou bem assim: quem disse que você tem direito a alguma coisa aqui dentro de casa? Caraca, velho. Tudo que entra aqui dentro de casa é pra ele e nada pra você. Gente. Quantos anos você tinha? Eu acho que era 12. Meu 12 Deus. pra 13. Nossa. 12 pra velho. 13. Você tá no canal de cortes da Nave Podcast. Clicando aqui você vai para a continuação desse papo. Aqui embaixo separamos um vídeo especial para você. Lembrando que aqui sai corte todos os dias. Então aproveite, se inscreva no nosso canal e venha decolar com a gente.